Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Brasil Foundation. O tema de hoje é história e eu queria contar a história, uma parte da história de uma pessoa que foi muito importante aqui para o estado de Minas Gerais, na época província de Minas Gerais, e também foi muito importante para a história do Brasil. Hoje ele é muito pouco falado, praticamente não estudado, e ele foi talvez uma das personalidades mais importantes para que a gente tenha chegado até a decisão de independência do Brasil. E eu vou falar sobre o José Teixeira da Fonseca e Vasconcelos, também conhecido como o Visconde de Caeté. O Visconde de Caeté, ele foi o primeiro presidente da província de Minas Gerais, né? Ele, enfim, teve aí uma vida pública na época do Brasil Império de destaque, né? Ele se formou em Portugal, foi um dos principais influenciadores do Dia do Fico, né? Que fez com que Pedro de Alcântara, então, decidisse não atender às cortes portuguesas e retornar para Portugal, e aí ficando então no Brasil, que ficou conhecido aí como o Dia do Fico, e que logo depois, alguns meses depois, se eu não me engano, 8 meses depois, culminou com a declaração da independência do Brasil às margens do Ipiranga. Então, vou falar um pouquinho sobre quem foi José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, um pouco da sua genealogia e também um pouco sobre a sua carreira, né, durante o período que ele viveu, né, aqui em Minas Gerais, ocupou vários cargos públicos, dentre eles, primeiro presidente da província de Minas Gerais. Então vamos lá. José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, Visconde Caeté, ele nasceu em 1766 e faleceu em 1838. Ele faleceu no dia 10 de fevereiro de 1838. Ele nasceu no Arraial de Santa Quitéria, aqui na província de Minas Gerais, e faleceu em Caeté, aqui também na província de Minas Gerais na época. E deixou um legado importante para a história do país, né? Ele se formou em Direito pela Universidade de Coimbra e teve uma carreira de sucesso na magistratura, né? E ocupou aí diversos cargos, dentre eles intendente do Ouro, juiz de fora, ouvidor de Sabará e também desembargador, né? Ele foi também vice-presidente da primeira junta do governo provisório da província de Minas Gerais e deputado da Assembleia Constituinte, dissolvida em 1823. Um fato interessante sobre ele é que durante parte do período que desempenhou essas funções públicas, o Visconde Caeté residiu no sobrado que hoje em dia abriga o Museu do Ouro de Sabará, né? Então, se você for lá em Sabará, tiver a oportunidade de visitar o sobrado que abriga o Museu do Ouro, né, saiba que o Visconde Caeté viveu lá durante um período da sua vida, né? Ele nasceu na fazenda Vereda, né, que fica atualmente no município de Esmeraldas, aqui em Minas Gerais, e essa propriedade era dos seus pais, né? E foram o capitão-mor José Teixeira de Carvalho e a sua mãe, Dona Josefa Maria Rodrigues da Fonseca, né? O Visconde Caeté, ele teve como avós o senhor Antônio Rodrigues da Fonseca e como avó Dona Maria Ribeiro de Campos Bicudo, né? E a Dona Maria Ribeiro de Campos Bicudo, ela foi filha de João Ribeiro de Vasconcelos, que era português da região norte ali de Portugal, né? Seu bisavô, juntamente com sua bisavó, Dona Margarida de Campos Bicudo, né? Então, esse casal aí, José Ribeiro de Vasconcelos com Dona Margarida de Campos Bicudo, foram aí os bisavós do Visconde Caeté, ok? A Fazenda Vereda, ela ainda existe, onde ele nasceu, né? Ela está preservada, né? É hoje propriedade particular e é um casarão maravilhoso da época, né? Muito bonito, muito imponente. O Visconde Caeté, ele se casou já com idade avançada. Ele casou no dia 23 de janeiro de 1823, já com, né, uma idade, como eu disse, avançada, e ele se casou com Dona Maria, Dona Teresa Maria de Jesus, né, sua esposa, que nasceu em 27 de agosto de 1802. E ela nasceu no município de Bom Jesus do Amparo, aqui também em Minas Gerais. E sua esposa, Dona Teresa Maria de Jesus, faleceu em 1855, né? Então ela, né, a esposa do Visconde Caeté, a Viscondessa de Caeté,
Foi filha de Maria de Jesus Teixeira, né, que nasceu em Santa Maria de Itabira, em Minas Gerais, com o coronel João da Mota Ribeiro, nascido em 1775 em Calórico do Basto, em Braga, Portugal. Ou seja, tanto o Visconde Caeté quanto a sua esposa, né, eram descendentes diretos de portuguesas, né, da região norte de Portugal, né, porque os Vasconcelos, né, do qual descende o Visconde Caeté por parte do seu bisavô, é oriundo ali da região de Amares, Braga também, enfim, o lugar de Vasconcelos fica ali em Amares, que é a casa-mãe, que é a terra-mãe da família, Vasconcelos, e a sua esposa ali, né, sendo filha também de um português de Calórico de Basto, lá em Braga, em Portugal. Um dado interessante aqui, né, sobre registro dessa família, né, do Visconde Caeté, é que no Museu do Ipiranga, em São Paulo, tem uma pintura a óleo, né, com registro da Viscondessa de Caeté, Dona Teresa Maria de Jesus, esposa do Visconde Caeté, com uma das filhas. É um dos poucos registros de imagem que se conhece sobre a família do Visconde Caeté. Eu particularmente já busquei, já pesquisei e também não encontrei nenhum outro registro que não fosse esse aqui que está lá no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Inclusive é bem bonito, dá para ter uma noção de como é que era a face, tanto da esposa quanto da filha do Visconde Caeté. O assento de batismo do Visconde Caeté, né, foi encontrado. Ele se encontra na Arquidiocese de Mariana, aqui em Minas Gerais. E nesse assento de batismo, né, consta escrito o seguinte: em 2 de julho de 1767, nesta matriz do Curral del Rei, solenemente pus os santos olhos o reverendo coadjutor Antônio da Fonseca Vasconcelos, devia ser um parente do Visconde Caeté, a José Inocente, filho legítimo de José Teixeira de Carvalho, ou seja, pai do Visconde Caeté, e Dona Josefa Maria da Fonseca, sua mulher, mãe de Visconde Caeté. Já batizado, falando agora do Visconde Caeté, ele já foi batizado em casa, com necessidade, né, pelo reverendo Antônio Ribeiro de Vasconcelos, provavelmente era algum parente dele também, de que mandei fazer o assento e assignei, era o supra, o vigário Luiz Nogueira da Costa. Então, assim, o Visconde Caeté, ele nasceu em 1766, mas só foi batizado um ano depois, em 1767, porque ele nasceu com problemas de saúde. Então, ele teve um batismo às pressas, em casa, logo no ano do seu nascimento, e depois ele foi batizado de novo, né? Bom, consta que o Visconde Caeté teve com Dona Teresa Maria de Jesus uma descendência grande, consta que eles tiveram 8 filhos, né? E esses 8 filhos também tiveram grande descendência, então certamente nós temos hoje no Brasil muitos descendentes do Visconde Caeté. E vale aqui exaltar um dos seus bisnetos, que foi uma pessoa também muito conhecida na história do Brasil, na época, que foi o Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, né? O famoso Cardeal Mota, que foi bispo do Maranhão, bispo de São Paulo e bispo em Aparecida do Norte. O Cardeal Mota foi uma figura dotada de enorme cultura e importância no cenário político nacional. Ele foi bisneto do Visconde Caeté, né? Se eu não me engano, em um dos documentos que eu tive acesso, inclusive, consta que ele participou ali ativamente na época da construção de Brasília, inclusive da definição ali, não sei se do local ou de alguma coisa relacionada à Catedral ali de Brasília, né? Então, depois vocês podem consultar aí, deve ter isso mais detalhado, eu não estou lembrado da história toda envolvendo o Cardeal Mota aqui agora. Bom, o Visconde Caeté, né, ele iniciou os estudos no Seminário de Mariana em 1779, e isso aconteceu certamente para ele ter acesso a uma boa educação, porque naquela época não tinham boas escolas em Minas Gerais, né, que pudessem transmitir conhecimentos de línguas clássicas, aritmética, etc. Então ele começou a estudar no Seminário de Mariana, mas sem necessariamente com o objetivo de ter uma educação sacerdotal. Isso era comum naquela época, né? Então
não há nenhuma dúvida sobre isso. Só que em 1784 ele se matriculou na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde ele ficou até 1791, né? E durante esse período ele passou pelas faculdades de Direito, Filosofia, Ciências Naturais e Matemática, ou seja, era um grande estudioso, né? O Visconde Caeté. Em 791 ele se forma e é aprovado com unanimidade no rigoroso exame de final de curso que existia naquela época, né? Ocasião na qual ele fez a leitura de bacharel e foi habilitado para a carreira de magistratura portuguesa, que era um processo muito sério, bem difícil, para que pudesse alguém ingressar na magistratura ali do Império Português, né? Então, sim, o Visconde Caeté, ele, durante o período que estou em Coimbra, ele foi contemporâneo, vejam só, de José Bonifácio de Andrade Silva, né? O nosso um dos nossos grandes fundadores do Brasil, né? E também de outras personalidades aí da história do Brasil, como José Álvares Maciel, como Teotônio Alves de Oliveira Maciel, José Joaquim da Maia, José de Sá Bittencourt Ascioli, Lucas Antônio Monteiro e Barros e Manuel Ferreira Câmara Bittencourt. Então, ele foi contemporâneo dessas personalidades, tá? Ele voltou para o Brasil, Visconde Caeté, depois do conturbado processo de retaliação aos Inconfidentes Mineiros, né? E então ele se estabeleceu na província de Minas Gerais, como minerador e fazendeiro, né? Em 1912, ele construiu um palácio, né? Que é um casarão que existe até hoje, que fica lá no município atualmente de Esmeraldas, né? Na área rural, que graças a Deus foi restaurado recentemente com recursos próprios, né, dos seus atuais proprietários, uma propriedade privada, que foi o Casarão Santo Antônio, né, que antigamente era a Fazenda Santo Antônio, então o casarão era a sede da fazenda do Visconde Caeté. Ele também tinha uma outra fazenda, né, que era mais caracterizada como fazenda mesmo, tá? Porque o Casarão Santo Antônio, de fato, era um palácio, tá? É um palácio. E ele foi também proprietário da fazenda Rio São João, se eu não me engano, que fica também lá próximo de Esmeraldas, foi dele, né? Que aí era já mais um fazendão mesmo, né? Com aquelas características de fazendas antigas de fato, né? E o Casarão Santo Antônio, então, o palácio que ele construiu, foi utilizado por diversas vezes como sede do governo de Minas Gerais, da província de Minas Gerais na época, né? Já que Visconde Caeté foi o primeiro presidente da província. Então, a primeira sede do governo da província de Minas Gerais aconteceu, funcionou ali na casa, né? No palácio construído pelo Visconde Caeté, ok? Bom, além dessa carreira na magistratura, na vida pública do Império, ele foi proprietário também de lavras de ouro nas minas de Cuiabá, Caeté, nas minas de Brumado, município de Sabará, nas minas de São Miguel do Morro Grande, em Barão de Cocais, e nas minas de Santana e Itabira do Mato Dentro. Então, o Visconde Caeté, ele, além de toda essa carreira na magistratura, como homem público, né, como estadista, ele também foi um empreendedor na época, né, atuando na mineração. Bom, acho que essas são as informações principais aí do Visconde Caeté, né? O que mais aqui que a gente pode falar, né? Como eu falei, ele foi um dos principais responsáveis pelo Dia do Fico, né? Ele era muito próximo da família imperial, era um amigo da família imperial, tinha acesso direto à família imperial. Então, existem documentos que mostram até diálogos dele durante as reuniões prévias que depois levaram até a proclamação do Dia do Fico, né? Onde o Dom Pedro I, então depois imperador do Brasil, disse, né, abre aspas, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico, fecha aspas. Então, o Dia do Fico foi talvez um marco, né, para que logo depois, 8 meses depois, nós tivéssemos a independência do Brasil. E o Visconde Caeté estava envolvido em todo esse processo. Então, certamente ele foi um dos responsáveis, talvez um dos grandes responsáveis, já que gozava de muita confiança e prestígio, né, junto à família imperial,
para que nós tivemos esse desdobramento aí no nosso país até chegar na independência, né? O dia do fico, se ele não tivesse acontecido, né, e se Dom Pedro I tivesse atendido às cortes portuguesas para retornar a Portugal, o mais provável é que o Brasil, né, eclodisse naquela época em revoluções por todo o território e se transformasse aí no que se transformou a América Espanhola, ou seja, várias repúblicas ou republiquetas, né, independentes, e poderíamos ter perdido, né, o Brasil enquanto união, enquanto nação unida, né, enquanto território unificado. Podíamos nem ter esse país que nós temos hoje, né? Então é importante conhecermos aí o Visconde Caeté, os seus feitos, a sua história, porque ele foi um patriarca mineiro da independência do Brasil, né? Então nós precisamos manter esse legado dele vivo, né? Para que não só todos hoje em dia conheçam mais sobre a história do nosso país, mais sobre aqueles que tiveram papel fundamental para o desenvolvimento da nossa nação, mas principalmente para as nossas futuras gerações, para que eles cresçam conscientes, né, do que os antecessores, né, sejam antecessores ascendentes ou não, né, para que a gente, né, e os nossas futuras gerações cresçam com essa retaguarda, né, com essa cultura, né, sobre o que de fato é o Brasil, sobre a história verdadeira do Brasil, algo essencial para que a gente consiga ter um país com, enfim, consciência da sua história, com consciência da sua grandeza e também com consciência da verdadeira história da nossa nação, que hoje em dia é tão desconstruída e deteriorada. Então espero que tenham gostado, até o próximo vídeo e até breve.